sobre sonhos. Samuel, capítulo 28, versículo 3 em diante, diz assim: E Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade, e Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul e todo Israel, e se acamparam em Giboá. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profeta. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha um espírito de feiticeira, para que vá e consulte. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Edom há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. E disfarçou-se e vestiu outras vestes, e foi com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir o que eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos, os encantadores, porque, pois, me armas um laço a minha vida para me fazer matar. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nem o mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou. E a mulher então disse: A quem te farei subir? Desculpe repetir. Ele disse: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, porém, o que vês. Então a mulher lhe disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Você pode ler esse texto, depois, né? Com calma. 1 Samuel capítulo vai falar sobre uma pitonisa, né? Uma adivinha. Uma em que levou Saul à derrota. Eu vou explicar. Muitas vezes lidamos com espíritos hereditários. E muitos cristãos não acreditam, né? Que exista isso. E a maioria sim, né? Mas muitas pessoas caem na maldição e vivem desesperado ou sofre um dano através de um sonho ou uma visão que tenha, muitas pessoas, por falta de conhecimento. A Bíblia mesmo diz, né, que por falta de conhecimento o povo perece, por falta de conhecimento da palavra. Então, o homem ele caiu em Adão e destituído ele ficou da glória de Deus. O que acontece com isso? Deixa eu fechar aqui, o animal não fugir, não sair pela janela. O que acontece com isso? O homem, porque ele pecou em Adão, ele foi destituído da glória de Deus, de proteção divina. Por causa do pecado de Adão, toda a humanidade foi contaminada. Então todo homem que não crê na nova aliança, que foi conquistada na cruz através de Jesus, que o próprio Deus se fez carne, essa promessa está lá no livro de Gênesis. Quando o homem caiu, o Senhor levantou, providenciou logo um sacrifício, né? Ele falou lá que levantaria um varão
que esmagaria a cabeça da serpente. Então, o próprio Deus se faz carne, tá? No livro de João, no capítulo 1 fala sobre isso. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esse verbo, que é Deus, a palavra, ele se fez carne na pessoa de Jesus, né? Porque Jesus é a palavra, se materializou, o próprio Deus. Ele veio e se ofereceu sacrifício para que o homem fosse perdoado e livre dessas ações das trevas. Então, o Deus visita o povo dele em sonhos e pessoas até descrentes para poder os levar ao livramento e libertação. Mas através dessa mesma porta o diabo entra e tenta explorar, porque ele quer ser Deus de qualquer jeito. Foi por causa disso que ele foi expulso de lá, por pensar em ser semelhante ao Altíssimo. Então, Saul, por ter desobedecido a Deus, Deus tinha tirado já o reino dele, porque o Senhor levantou ele para fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. E por ele não ouvir mais a voz de Deus, porque Deus se calou por causa dos seus pecados, ele foi consultar uma feiticeira, na qual no reinado dele ele tinha perseguido, matado, aprisionado, porque ele não queria saber disso, que ele sabia que era contra Deus, que ele adivinhava pelo espírito de Satanás, pelo espírito das trevas, porque o diabo, ele vê o que tá convivendo lá com o homem, mas ele não pode sondar, mas ele via em volta tudo que acontecia na vida de cada pessoa. Então, quando ele busca e pede a ela para fazer subir a Samuel, qual profeta que orientava ele morreu, tinha morrido, ela é possuída por um espírito mau e fala sobre Samuel, porque o diabo conhecia Samuel. E aí faz uma visão, subir a Samuel, quer dizer, enganar o próprio demônio, se transfigura e fala com ele, o próprio Satanás. E aí, quando ele ouve, ele se prostra como que fosse Deus, como que fosse Samuel, servo de Deus, e se prostra para Deus, esquecendo que ele está praticando ali a feitiçaria junto com ela. E quando o diabo se manifesta, o que é que ele faz? Ele abençoa ele, sabendo que ele estava em temor, por causa do exército dos filisteus que estava acampado? Não. O que é que ele faz? Arma um cerco para matá-lo. E o que é que ele diz? Ele fala, estou vendo o exército, e aí fala o que ia acontecer. Fala da morte dele e amaldiçoa ele. Você vai ler todo o texto, porque não dá, porque se eu for colocar aqui vai ficar muito grande. E eu tenho que concluir antes que feche 10 minutos o vídeo. Mas o que eu quero falar sobre sonho é porque muitas pessoas não acreditam. Muitas vezes a pessoa perde um ente querido, ou alguém que perdeu, você sonha, ou alguém sonha com um ente querido. E muitas vezes ele fica, só apresenta a imagem do ente querido, mais nada. E muitas vezes acontecem algumas situações. Agora preste bem atenção, quando um espírito em forma de um ser humano, após ele ter sido morto, pode ele morrer, aparecer para você, não é uma coisa boa. Muitas vezes é um ataque de um espírito hereditário, porque ele tenta roubar a imagem do homem para se manifestar ao homem, porque ele se manifestando, você vai ver que ele é um demônio, por mesmo que ele se transfigure em um anjo de luz, mas você vai ver que ele é um demônio. Então o que ele prefere? Usar a imagem de um ser humano para tentar impor a sua doutrina maligna, a sua ideologia de treva, o seu ensinamento maldito e levar o homem à derrota como levou Saul à derrota. Ele foi morto pelo exército dos filisteus. Ele e o filho dele, infelizmente. Por quê? Porque não despertou para a verdade de Deus, não ouviu a voz de Deus. Nós temos falhas, porém precisamos temer a Deus, nos esforçar. Então, eu estou aqui, esse tema é para falar do sonho. Então, que tipo de sonho você tem tido? Se você tiver sonho, tiver com dificuldade de saber o significado, o Senhor pode lhe dar o significado. Pode deixar uma mensagem para mim, fale sobre o sonho que você teve. E eu vou te orientar. E tenha certeza, se você não combater, ele vai te amaldiçoar. Se foi um espírito hereditário e você está sofrendo em alguma área de vício, algum tipo de prisão, algum tipo de medo, acontecer algumas coisas que você acha que é estranha depois de um sonho, ou você vive sonhando sempre com pessoas mortas, está na hora de você se libertar. Está na hora de você ouvir a palavra de Deus e ser curado. Agora depende de você crer nessa mensagem e abrir seu coração no nome de Jesus. Em outra ocasião eu vou gravar outro vídeo, falar mais profundamente, mas pode vir e colocar que eu vou lhe ajudar no nome do Senhor Jesus a se libertar desse sonho. Deus abençoe e guarde. Shalom, Adonai.